Bom dia. Bem-vindos a Introdução à Economia, aula 5. Então, hoje vamos acabar aquela parte de teoria das vantagens comparativas e daí logo em seguida entrar de vez na parte mais importante de economia, que é o modelo de oferta e demanda. Então, esse vai ser o tema hoje. Alguém está perguntando aí onde é que tem as aulas. Vamos dar uma olhada nessas coisas. A gente já está na quinta aula. Essas coisas, mas de qualquer jeito é bom ver. Vamos olhar tanto o SIGA-A, e a gente vê o YouTube também. Então, está aqui o SIGA-A. Se você entrar lá, você tem acesso a isso. Essa na verdade, é o lugar oficial da disciplina. E nós estamos no aula 5, só que o que acontece eu mencionei nas primeiras aulas aqui, teoria de comércio exterior, isso aqui foi tirado do programa, esse semestre exclusivamente. A gente teve uma reunião e achou que isso estava fora do lugar aqui no programa, porque a gente está aprendendo sobre escolha do consumidor, escolha de produtor, e de repente tem teoria de vantagens de comércio exterior que não tem nada a ver diretamente. A razão pela qual isso está aqui é porque a gente queria mostrar a teoria das vantagens comparativas, que é parte de teorias de comércio exterior. Então, nós tiramos isso daqui e eu vou acabar aqui essa parte de teoria das vantagens comparativas e daí a gente já vai pular para a aula 6. Então, nós vamos estar um pouquinho adiantados, mas isso é bom. Então, eu vou mostrar onde estão as aulas. Então, deixa eu saber se tem mais alguma coisa aqui. Nós já estamos chegando perto de quando vai acontecer o primeiro controle de leitura. Então, essa data vai ser anunciada, não vai ser essa semana, provavelmente semana que vem. Mas eu acho que na próxima aula eu já anuncio isso aí. Como é que vai ser, em que plataforma vai ser, qual vai ser o conteúdo. Então, deixa eu mostrar aqui. Então, tem esse canal no YouTube e todas as aulas vão para lá. Eu vou botar o link aqui. Vamos esperar entrar. Tá. Quando você entra aqui, tem aulas não só de Introdução à Economia, tem Introdução à Economia do semestre passado, tem outras disciplinas que eu dou, complexidade. Um jeito de fazer é só vir aqui, playlists, e aí tem um playlist de Introdução à Economia 2022, que na verdade é o segundo semestre de 2021. Está um pouco confuso, mas é esse aqui. Então aí você pode ver a playlist completa. Está aqui, ó. Cada aula tem a data, né? Então foi dia 17, foi o primeiro. Essas 4 aulas já estão lá. E hoje, ainda essa aula que a gente está fazendo vai parar lá. Vou botar esse link no chat aqui. Bom, talvez eu tenha passado um link errado, não sei. Vamos ver. Mas se não tiverem conseguindo achar com isso depois. Então tá, vamos lá. Então agora acho que resolveu. Se não resolveu, depois me falem que eu tive. Tá. Então vamos lá. Deixa eu pegar os slides aqui.
Então tá. Só faltam... A gente está quase acabando essa parte aqui de... deixa eu tirar isso daqui. Instantinho, deixa eu acertar aqui. Tá. Ok. Então tá bom. Então, o que a gente estava vendo era essa situação aqui. Você tem... Isso é muito parecido com o que a gente viu antes com escolha na produção, só que agora a gente quer colocar isso no contexto de dois países. Quer colocar isso no contexto de dois países. Então, imagine assim que... Também aqui, esse é o exemplo que está lá no Monkey, inclusive. Então, é o agricultor e o pecuarista. Agora, imagine que o agricultor é um país e o pecuarista é outro país. Talvez ficasse mais claro se dessem nomes assim. E os dois conseguem produzir tanto carne como batatas. Então, o agricultor, apesar de ser agricultor, ele consegue produzir carne, ele tem terra, ele tem insumos, então ele pode produzir. Espera aí. A razão está pulando aqui. Pode produzir tanto carne como batatas. E a gente vê que o pecuarista ele tem vantagem absoluta, que a gente chama. Então, a vantagem absoluta simplesmente quer dizer que ele consegue produzir mais. Ele consegue produzir mais de carne, ele produz 24 em vez de 8, que é o que o agricultor consegue produzir, e ele produz mais de batatas, 48 em vez de 32. Por quê? Porque talvez ele tenha mais insumos, ou ele tenha mais capacidade, mais experiência. Mas vantagem absoluta não é o que deve mover a gente, de determinar as escolhas de quanto produzir. Essa é a pergunta que a gente quer saber. Quanto que cada um deve produzir do ponto de vista de eficiência econômica? Qual que seria o melhor uso de recursos, dos recursos produtivos, da terra, do adubo, do tempo do produtor, do esforço do produtor, para maximizar a eficiência do uso dos recursos? Então, a gente sabe que o pecuarista tem vantagens absolutas, mas a gente quer saber vantagens relativas. E a gente viu o que é isso. Vantagem relativa é produzir com menor custo de oportunidade. A gente você vai produzir alguma coisa, você quer abrir mão de menos insumos, terra, fertilizante, esforço, trabalho, tempo, para fazer aquilo ali. Isso que é eficiência requer isso. E a gente sabe como calcular os custos de oportunidade, porque a gente fez isso nas aulas passadas. Então, vamos fazer isso aqui. Vamos fazer isso aqui. Então, a gente vai calcular a vantagem relativa do agricultor produzir carne, do pecuarista produzir carne. Vantagem relativa do agricultor produzir batatas e do pecuarista produzir batatas. E aí o que a gente vai fazer vai ser sugerir, a solução do nosso problema é dizer que quem tem o menor custo de oportunidade deve produzir aquela coisa. E aí, como a gente viu, sempre alguém tem uma vantagem relativa, porque é relativo ao outro. Mesmo que os dois sejam ruins em produzir aquilo, um é menos ruim em produzir aquilo do que o outro. Então, a gente já viu como é que faz. Vamos começar aqui. Vamos calcular o custo de oportunidade do agricultor produzir carne. Então, do jeito que eu faço isso na minha cabeça, eu faço assim. Então, se a gente quer o custo de oportunidade de começar a produzir carne, de produzir 1 quilo de carne, 1 tonelada de carne, vamos pegar o ponto aqui em que ele produz só batatas. Ele só produz batatas, aí ele vai começar a produzir carne também e vai ter que abrir mão de batatas. E esse tanto que ele abriu mão de produzir de batatas é o custo de oportunidade de produzir carne. Então, na verdade, você pode começar em qualquer ponto, mas eu vou aqui no ponto em que ele produz só batatas, 32 batatas.
e aí ele deixa de produzir batatas, esse é o custo, né? Está abrindo mão de 32 batatas e está ganhando 8 de carne. Então, esse é o custo de oportunidade, 32 divididos por 8. São 4 quilos de batata. Cada quilo de carne que ele produz, ele abre mão de produzir 4 quilos de batatas. Então, tá aí, já temos esse valor. Vamos fazer a mesma coisa para o pecuarista. Põe ele aqui produzindo 48 batatas. Ele abre mão de produzir 48 batatas e ganha 24 quilos de carne. Então, 48 divididos por 24 são 2 quilos de batata. É o custo de oportunidade para o pecuarista produzir carne. Quem que tem o menor custo de oportunidade de produzir carne é o pecuarista, que ele só precisa abrir mão de 2 quilos de batata. Então, para a sociedade, faz sentido que o pecuarista produza a carne, porque ele tem um custo de oportunidade menor. A sociedade vai gastar menos recursos para obter a carne que ela quer. E a mesma coisa com o custo de oportunidade de produzir batata. Suponha que o agricultor está produzindo só carne, e ele resolve produzir batatas, então eu vou começar aqui no 8 quilos de carne e 0 de batatas, ele vai abrir mão de 8 quilos de carne e ele vai ganhar 32 quilos de batata. Então, 8 sobre 32 é 1/4. Cada quilo de batata que ele produz, ele abre mão de 1/4 de quilo de carne, 250 gramas. É a mesma coisa aqui para o pecuarista, abre mão de 24 quilos de carne para ganhar 48 quilos de batata, meio quilo de carne é o custo de oportunidade de produzir batatas para o pecuarista. E aí a gente compara quem tem o menor custo de oportunidade de produzir batatas é o agricultor. Então, 1/4 é menor do que meio. Deixa eu ver se eu botei uns... Tá. Então nós já temos a solução. A solução é que o pecuarista produz a carne, ele tem um custo de oportunidade de 2 em vez de 4 quilos de batata e o agricultor produz batatas. Deixa eu provar para vocês, então, aqui que... Bom, não, desculpe. Aí tem mais um passo. Aí você diz assim, mas se forem 2 países e um está só produzindo carne e outro está só produzindo batatas, poxa, mas... Então, um fica fazendo churrasco o tempo todo e outro só come batatas. Eles não gostariam de ter as duas coisas, de comer de tanto carne como batatas? Claro, e aí troca. Esse é o passo subsequente. Trocas comerciais. Se fossem só dois produtores, eles trocam entre si. Se forem 2 países, eles trocam entre si. O comércio internacional faz isso. Então, o que isso aqui está mostrando, teoria das vantagens comparativas, é justamente uma defesa de especialização por parte dos países e troca entre eles. Especialização e trocas, que é o grande lance lá de Adam Smith, lá na Revolução Industrial. Ele percebeu que essa é a fonte do crescimento econômico, do enriquecimento das nações, né? Da riqueza das nações, que é o nome do livro dele. Especialização e depois troca. Você se especializa, ao se especializar, você está usando os recursos existentes da melhor maneira possível, incorrendo os menores custos de oportunidade para produzir, e aí troca, quando troca, os 2 ganham. A gente já viu isso também. Então, deixa eu provar isso para vocês. Vamos provar essa mágica aqui. Suponha a seguinte... você diz assim, mas troca quanto? Qual vai ser o preço? Aqui não tem dinheiro, então não é troca, simplesmente vão trocar assim, tantos quilos de carne por tantos quilos de batata, a troca vai ser escambo, mas é a mesma coisa. Então, aqui, vamos pegar só um exemplo. Esse aqui é só um exemplo. Provavelmente, talvez fosse melhor cada um se especializar. Tem um quero no teto do vizinho ali, fica cantando, é muito chato. Se ficar muito chato, eu fecho a janela. Vamos ver o exemplo, depois a gente comenta o exemplo. Então, o pecuarista fala assim para o produtor:
Ó, você produz tanto, eu produzo tanto, a gente troca entre si. Eu vou comentar cada um deles. Ó, vou botar aqui. Vou começar com esse aqui. Então, ele fala assim, você produz 32 de batatas, então o agricultor vai produzir só batatas. Lembra, ele que tem o menor custo de oportunidade, então é um bom uso dos recursos. Ele produz só batatas. E ele, o pecuarista, vai produzir 12 de carne. Porque esses números é só um exemplo, tem várias outras combinações, mas vamos ver o exemplo dele. O pecuarista produz 12 de batatas e 18 de carne. Então, cada um já sabe quanto produziu. Essa é a especialização. Agora, vão trocar entre si. E a troca que vão fazer é o agricultor vai dar 15, ele produziu 32 de batata. Ele vai dar 15 para o pecuarista. Então, o pecuarista tinha 12... não, tá aqui batatas, né? Ele tinha 12 e agora ele tem 27. Então, diminuiu 15 aqui e aumentou 15 aqui. Passou de 12 para 27. E o segundo passo é, em troca disso, o pecuarista que tinha produzido 18 de carne vai dar 5 de carne para o agricultor, que tinha produzido 0 e agora ele tem 5. Então, agora o agricultor tem 5 quilos de carne e 17 quilos de batata, e o pecuarista tem 13 quilos de carne e 27 de batata. Então, olha o que aconteceu aí. Deixa eu botar assim. Repara que eles estão além da curva de possibilidades de produção deles. Essa linha, a gente chamou ela da curva de possibilidade de produção, ela diz, dado os recursos que eles têm, o quanto que eles conseguem produzir. Então, eles têm mais, ao especializar e trocar, eles têm mais do que eles teriam, do que seria possível eles ter se eles tivessem produzido. Por favor, alguém que está aí com o microfone aberto, fecha. Aí. Então, eu botei olha o que aconteceu, só para focar aqui. Se eles fossem autônomos assim, sem trocar com os outros, sem engajar em comércio, sem engajar em trocas, não tinha como chegar nesse ponto aqui, nesse ponto além da curva. E os dois conseguiram. Então, eu chamei isso de... Isso é mágica? Como é que você... Multiplicação dos recursos. E acaba, não é mágica, isso é simplesmente você capitalizar em cima da força das vantagens comparativas, o melhor uso dos recursos. Cada um faz aquilo que faz melhor e trocam entre si. É o exemplo lá do Tiger Woods e do vizinho cortando grama, a mesma coisa. Se a gente alocar a cada pessoa na sociedade aquilo que ele tem o menor custo de oportunidade, ou seja, aquilo que ele tem as vantagens comparativas, e depois troca entre si, a sociedade cresce. A produção cresce, é bom para todo mundo. Esse é aquele resultado que eu falei na aula passada, que é um resultado contra-intuitivo. É contra-intuitivo, bom, porque parece mágica, e é polêmico, é um resultado polêmico, especialmente quem estuda, se você estudar em relações internacionais, outros temas, outras áreas assim. É polêmico porque uma das prescrições de política que sai disso é você chegar para um país em desenvolvimento, um país mais pobre, como o Brasil, como a América do Sul, país da Ásia, país da África, e chegar e dizer para eles, ache sua vantagem comparativa. E para um país em desenvolvimento, a vantagem comparativa geralmente vai ser produção agrícola, produção mineral, e não indústria ou áreas de conhecimento. E de fato, fazer isso leva a essa mágica que a gente falou. O país produz aquelas coisas e aí troca por produtos industrializados. Mas uma objeção que existe quanto a isso, alguém pode dizer,
Tá bom, no curto prazo isso é bom, porque daí eu consigo mais, inclusive, de produtos industrializados do que se eu tentar industrializar. Mas no longo prazo, isso vai me condenar a ser um país agrícola. E um país agrícola tem menos espaço para crescer. Essa seria a crítica. Então, teve muitos debates em torno disso ao longo da história no Brasil, que o Brasil adotou, na década de 50, 60, a industrialização brasileira, que aconteceu justamente na década de 50, 60, 70, ela foi feita rechaçando a ideia das vantagens comparativas, feita através de protecionismo, dizendo assim, ó, nós aqui no Brasil não temos, lá na década de 50, uma vantagem comparativa em automóveis e aviões e muitos produtos industrializados. Estão dizendo, a vantagem comparativa diz que a gente devia se especializar em café e algodão e alguns produtos minerais, mas nós não vamos fazer isso, vamos fazer um protecionismo e aí adquirir vantagens comparativas. Então, no longo prazo, um país pode mudar suas vantagens comparativas. Só que não é fácil, não é fácil. E o Brasil, de certa forma, conseguiu isso, mas conseguiu a um custo muito grande. E a gente vai estudar essas coisas quando for lá para frente, lá no último módulo, estudar economia brasileira especificamente. E muito dessa discussão acaba sendo ficando ideológica, né, em algum ponto, porque aí vem a questão de neocolonialismo e exploração dos países pobres pelos países ricos. E a gente não quer entrar nisso aqui, isso introduz a economia. O importante é só dizer assim, bom, está aqui vantagem comparativa, a gente quer entender o que é isso. E mesmo se um país optar por uma estratégia de protecionismo ou não tentar aproveitar as vantagens comparativas, e um país pode fazer isso, isso não faz as vantagens comparativas ir embora. Mesmo se adotar uma estratégia de fazer isso, tem que pensar que eu estou abrindo mão dessas vantagens comparativas. Então, o que eu tenho que ganhar pela minha estratégia tem que ser melhor do que isso aqui. Tá, vou deixar nisso. E aí, essa parte toda, se você pegou os slides lá na minha homepage, os slides estão disponíveis lá na homepage. Olhem na primeira aula, a gente descreve como entrar na homepage, onde é que estão os slides. Esses slides aqui seguintes estão lá, mas a gente não vai... Isso aqui, como eu falei no começo da aula, a gente tirou isso do programa nesse semestre. Então, essas coisas todas eu vou pular. Tem uma teoria de ciclo de vida do produto. Isso não vai cair. Então, não precisa se preocupar com isso aqui. E várias outras coisas. Comércio entre empresas, economia de aglomeração. Nada disso vai cair. Deixa eu pular isso aqui. Então, deixa eu parar aqui. Alguma pergunta, algum comentário sobre teoria das vantagens comparativas? Então, vamos em frente. Professor, licença, bom dia. Você pode explicar só mais uma vez o que é o termo da vantagem comparativa? Eu ainda estou um pouquinho confusa sobre o que é. Mas pode ser resumido, porque você já explicou bastante coisa. Não, vamos lá. De fato, é uma coisa meio contraintuitiva. Então, vantagens comparativas em comércio internacional, a gente está falando de países. O que cada país deve produzir? Né? Um jeito de organizar a sociedade durante muito tempo, o mundo era assim, cada país produz tudo que ele vai consumir. E pronto. Cada país produz sua comida, seus instrumentos, seu equipamento. E aí isso é bom, mas aí cada país está meio que condenado a determinados produtos, porque tem coisas que não crescem em algum lugar, ou países que não têm conhecimento. Então, rapidamente, na história da humanidade, os países percebem que vale a pena trocar. Então, eu produzo trigo melhor, o outro produz carne melhor, ou
minerais, o equipamento, vamos trocar entre si. Aí abre a questão, mas quem vai produzir o quê? Especialmente, quais vão ser os termos de troca? Né? Quanto trigo eu tenho que dar para você para ganhar em troca máquinas? E então tem várias possibilidades. O que o Adam Smith percebeu lá em 1776 e que está por trás de toda essa negócio de vantagens comparativas é se cada país se especializar naquilo que ele faz melhor e depois trocar entre si, vai ser bom para todos. Os dois países vão consumir mais dos dois bens. Isso é bom. Então, a gente... O que quer dizer faz melhor? Cada país se especializa naquilo que ele faz melhor. Fazer melhor quer dizer você consegue produzir aquele produto ao menor custo de oportunidade. E o que quer dizer isso? É abrindo mão do menos de insumos possíveis. Insumos é terra, capital e trabalho, né? Esforço, tempo, fertilizantes, materiais, energia, equipamento. Você tem que usar todas essas coisas para produzir trigo, para produzir máquinas, para produzir suco de laranja, sapatos, etc. Então, faz sentido, assim, nossa intuição, que se o mundo conseguir produzir os produtos que ele consome usando menos, sendo mais racional com o uso dos recursos possíveis, seria uma boa coisa. A gente vai usar os recursos de uma maneira eficiente, inteligente. Então, é isso que quer dizer ao menor custo de oportunidade. E lá naqueles gráficos, a gente calculou isso. São exemplos bem simplificados, só 2 agentes ou 2 países e 2 produtos. Na vida real é muito mais complexo do que isso, são vários produtos. Mas a intuição está lá. Cada produto tem algum país que tem vantagem relativa, que tem um custo de oportunidade melhor. Mesmo que um país produza os 2 bens com vantagem absoluta, ele é capaz de produzir mais dos 2 bens, mesmo assim vale a pena esse país se especializar nos produtos que ele tem menor custo de oportunidade, faz aquele produto que ele realmente produz de uma maneira eficiente, e o outro país também, e aí trocam entre si. Essa que é a ideia. É simplesmente produzir usando os recursos da maneira mais eficiente possível. Muito obrigada, professor. Ficou bem claro. E dá uma olhada também lá no livro do Mankiw, nesse capítulo, que é exatamente esse exemplo de batatas e carnes. E lá ele explica também, ele vai usar, talvez, outras abordagens para explicar e vai complementar isso que eu falei. Eu dei uma lida, mas o que me deixa meio confuso é quando eu vejo os gráficos. Eu não sou muito boa com números, no geral. E aí eu vejo os gráficos e aí eu fico um pouco mais confusa sobre o que está acontecendo. Mas ficou bastante claro. Muito obrigada. Tá bom. Isso economia, a gente vai usar gráficos, vai ver ter mais gráficos ainda hoje. E eu entendo que, se você não está acostumado, a primeira vez que você vê pode parecer bem difícil, mas vale a pena ficar tentando. Olha de novo o gráfico, tenta. Que a gente não está indo usando muito matematicamente os gráficos, é mais uma ajuda visual para entender. Né? Hoje vai ter os gráficos ainda de oferta e demanda, mas você vai ver que é bem intuitivo o que o gráfico está dizendo. Então vamos. Esse aqui ainda é módulo 1, unidade 2. Então, se você pegar os slides lá na página, esse aqui já é um outro arquivo. Tudo que a gente viu agora está em um arquivo, esse aqui já é outro. É unidade 2. Diga, Maria Fernanda. Bom dia, professor. Eu também tive uma dúvida em relação aos gráficos. Eu queria saber se você poderia me ajudar. Eu não entendi muito bem se a gente pegou como os números para serem adicionados, para trocarem os produtos arbitrariamente. Porque, por exemplo, eu fui tentar entender porque, por exemplo, que foram dados
15 batatas para a pecuária e e eu recebi, digamos que eu sou agricultura, e eu recebi 5 de carne. Por que exatamente esses números? Eu não entendi isso. E aí, Desculpa. depois... Não, É uma boa pergunta. Eu também me perguntei isso a primeira vez que eu vi isso, porque o natural para mim, quando você vai dar um exemplo desses, eu tenho uma teoria, vou falar qual que é a minha teoria. Deixa eu achar o slide lá. É isso aqui. Por que esse caso aqui? Por que 15 batatas? O natural para mim, a gente sabe que o agricultor tem vantagem comparativa em batatas e o pecuarista tem em carne. Então, o natural, o agricultor produz só batatas, o pecuarista produz só carne. E eu acho que se fizesse isso, ia ser mais eficiente ainda. Quer ver qual que é a minha teoria de por que o Mankiw resolveu fazer desse jeito? É que ele queria fazer esse gráfico aqui. Ele queria mostrar o ponto bem assim, próximo, mas acima da linha, logo acima da linha, para mostrar, né, que ao trocar, os dois estão produzindo mais do que seria possível eles fazerem sozinhos. Então, ele queria os pontos parecidos lá. Mas você tem razão, é confuso isso, porque é arbitrário, né? Por que 15, por que não 14? Você produz 14 e me dá... Né? Por que eu te dou 5 de carne? Então, o certo realmente, já que um tem vantagem comparativa em batata, produz só batata, o outro produz só carne, e aí você está usando os recursos melhor. E eu acho que se fizesse isso, seria mais eficiente do que esse exemplo. Então, de fato, isso é um pouquinho confuso. Eu também, para tentar entender, eu fui colocar meio que a porcentagem, né? Quanto que ele teria ganho, por exemplo, a agricultura. A agricultura tinha ganho 100% antes, né? Porque ela produziu 32 batatas. Aí depois que ela perdeu, ela só teve uma eficiência de 53%, 17 sobre 32. E aí, pecuária, depois que ela ganhou, quer dizer, antes dela ganhar, ela estava com produção de 25%, depois que ela ganhou, ela ultrapassou a agricultura, com 56%. Então, eu não vi vantagem para a agricultura. No caso, pecuária sobressaiu. Interessante o jeito que você pensou de fazer isso. Foi uma boa ideia. Só que o importante aqui não é que você está dizendo assim, um ganhou mais do que o outro. Talvez. Toda vez que tem uma troca, tem essa capacidade, acontece isso. Uma troca, assim, eu vendo meu carro para você. O fato de ser voluntário quer dizer que foi bom para mim, eu quis vender e você quis comprar. Nós dois ganhamos. Só que quem ganha mais, quem ganha menos, é outra questão. E aí depende da capacidade de negociação, né, quem que negocia melhor. Mas o importante aqui, o que a matéria está querendo mostrar, é que especialização e trocas, especialização usando as vantagens comparativas, foi bom para todo mundo. Ou seja, foi bom para a sociedade. Gera riqueza da sociedade, gera prosperidade. É uma questão de alocação. Vamos alocar os recursos da melhor maneira possível. Você estava olhando uma outra pergunta que é muito importante, mas não é o que a gente está olhando aqui, que a gente vai ver depois, que é distribuição. Quer dizer, nós especializamos e trocamos, o bolo cresceu, vamos dividir esse bolo agora, todo mundo vai estar melhor do que estaria se a gente não tivesse trocado, mas uns podem estar melhor do que outros. E o que determina isso daí é capacidade de negociação, poder político, as dotações iniciais que cada um tinha quando chegou na negociação, e qualquer troca tem isso, né? Qualquer troca vai ser... Quando você vai para uma feira e começa a barganhar ali, você vai comprar uma dúzia de maçãs, ele está cobrando R$15, você oferece 10, daí 14, 13, no final você consegue levar para 10. Então, ele está ganhando, para ele foi ótimo vender as maçãs, para você foi ótimo, vocês estão lá voluntariamente, então foi bom para os dois, mas você ganhou mais desse excedente que foi criado porque você barganhou mais, você tinha essa capacidade de barganha. Então, mas é uma questão diferente, uma questão distributiva.
Tudo bem, professor. Muito obrigada. E isso é esse jeito que a gente faz em economia. Isso perturba muita gente, porque diz assim, poxa, esses economistas vão lá, eles se dão o maior trabalho de achar o melhor jeito de fazer as coisas de alocação, mas ninguém fala sobre distribuição. E aí você olha para o mundo real, e o mundo real é um mundo onde a distribuição é muito desigual, tem muita desigualdade, especialmente nos últimos anos, né? Desigualdade crescente. Então, isso incomoda muita gente. Por que os economistas não estão olhando isso? Mas estão olhando. Isso é um dos grandes temas, desigualdade é um dos grandes temas que tem em economia. E a gente vai ver ainda bastante lá na segunda unidade. Mas o jeito que a gente faz primeiro, analisando, vamos olhar primeiro como maximizar a eficiência. E vamos ignorar a distribuição. E depois vamos olhar a distribuição. Isso incomoda muita gente, porque fica parecendo que não está se dando bola a isso. Na verdade, é só o jeito de analisar. Mas foi boa essa sua pergunta. Tá bom, professor. Tem que Muito me lembrar obrigada. no próximo semestre, talvez, de eu mesmo botar um slide falando dessas coisas. Obrigada, professor. Então, deixa eu achar aqui. Tá. Então, tá. Então, módulo 1, unidade 2. Esse vai ser o modelo de oferta e demanda. Esse é o grande modelo que a gente usa para tudo. O economista, é o jeito dele pensar no mundo. É a lente pela qual a gente pensa. Tudo tem oferta, tudo tem demanda. E se tem oferta e demanda, tem um equilíbrio. O equilíbrio nos diz qual vai ser o preço, qual vai ser a quantidade, qual vai ser a alocação que vai acontecer daquele bem. Então, os temas são esses. Mercado, oferta e demanda, elasticidade, falhas de governo e políticas do governo. Falhas de mercado e políticas do governo. Tudo isso é o que a gente chama de microeconomia. Esse módulo 1 que a gente está vendo é o módulo de microeconomia. Vai até a primeira prova e depois da primeira prova a gente muda para macroeconomia, que é o módulo 2. Então, vamos começar. Primeiro, alguns conceitos antes da gente chegar nos gráficos. Invariavelmente, vai ter gráficos aqui. Então, primeiro, o conceito de mercado. Vocês já ouviram falar em mercado? Mercado é um conjunto de compradores e vendedores de um bem ou um serviço num determinado local, mas o local que a gente fala não é necessariamente um local físico. Então, o mercado é um supermercado, é uma loja, é um shopping, é uma feira, mas também às vezes pode ser virtual, que nem você comprar alguma coisa no Mercado Livre, ou pode ser assim só, por exemplo, mercado de trabalho. Alguém diz assim, o mercado de trabalho está aquecido. Mas como que é esse mercado de trabalho? O mercado de trabalho é que tem empresas e firmas e lojas querendo contratar pessoas e tem pessoas que querem emprego. Então, você tem os ofertantes de trabalho, tem os demandantes, e eles, de alguma forma, se encontram, seja em jornais, através de sites de emprego, ou agências de emprego, ou editais. Então, não tem um local assim específico. Onde é que está o mercado de trabalho? Eu quero ir lá no mercado de trabalho hoje. Então, o mercado de trabalho é etéreo, né? Mas essa conjunção de pessoas querendo vender sua força de trabalho, conseguir um emprego, e outros querendo comprar, empregar alguém, né? E o preço, nesse caso, a gente chama de salário. Salário é o preço que uma firma, uma loja paga para alguém, para essa pessoa trabalhar para eles durante um mês, né? Então, aí uma coisa muito importante, a gente vai ver daqui umas 4, 5 aulas, tem mercados com estrutura diferente. Tem mercados muito competitivos e tem mercados mais concentrados. No mercado concentrado, você tem poucos compradores ou poucos vendedores. Mercado competitivo, está aqui no slide estão as condições. Então, o mercado competitivo é um mercado com muitos vendedores e muitos compradores. E eles são tomadores de preço, quer dizer, ninguém tem o poder ali de chegar e dizer
eu só pago tanto. Eu só vou pagar tanto, eu quero pagar tanto para comprar ou para vender, porque tem tantos outros vendedores, se você não quiser vender a um preço mais baixo, alguém mais vai. E aí você simplesmente não vai conseguir vender o seu produto. Então, você tem que aceitar o preço que está no mercado e abaixar o preço do seu produto. Mesma coisa para um comprador. Imagine assim, tipo mercado competitivo é padarias, pãozinho, né? Toda entrequadra tem uma padaria, supermercado vende pão. Então, tem um monte de gente vendendo pão. Se você chegar e dizer assim, eu sou um comprador de pão e eu não pago menos do que X, me recuso a pagar. Aí a padaria vai olhar para você e dizer, tá, então tchau. O supermercado vai dizer, então, azar seu. Tem tantas outras pessoas comprando pão que eles não precisam ligar para você. Então, você não tem poder nenhum. Já em outros mercados onde só tem um comprador, onde tem poucos compradores, por exemplo, comprador de aviões. Tem fábricas de aviões, aí tem umas aerolinhas que compram. Se uma aerolinha muito grande chegar, sei lá, United Airlines, chegar e falar assim, eu não vou pagar, eu não estou gostando do preço do avião, eu me recuso a pagar isso. Aí os produtores vão, peraí, então, vamos repensar, vamos negociar. Eles se preocupam com aquilo, porque quando o mercado não é competitivo, pode haver um fazedor de preço em vez de um tomador de preço. Mas aqui a gente está tratando de um mercado competitivo, muitos vendedores, muitos produtores, o bem é igual para todo mundo tem conhecimento de quem está vendendo a quanto, e tem livre entrada e saída de compradores e produtores. Nada impede nenhuma lei, nenhuma restrição. Então, é um mercado competitivo. Eu já adianto para vocês, uma das coisas que a gente vai ver, um dos resultados mais importantes em economia, é que o mercado competitivo maximiza o bem-estar social. Ele faz com que o preço, a quantidade e a qualidade do produto, a combinação dessas coisas seja o melhor possível para a sociedade, para todos. Ou seja, competição é uma boa coisa. Competição é bom para as pessoas, os consumidores, e para as firmas também. Então, competição é bom. Então, vamos olhar primeiro o lado da oferta e depois o lado da demanda. E o exemplo aqui é com arroz. E a oferta, a ideia é o seguinte, é que suponha que você está produzindo uma certa quantidade de arroz, você está produzindo arroz, aí você olha o preço. Lembra, você não afeta o preço. Então, você pergunta assim, qual que é o preço do arroz nessa safra? Eu quero ver, está na hora de eu investir, quero ver se eu vou produzir muito ou pouco arroz. Dependendo do preço, eu vou usar toda a minha terra para produzir arroz. Se o preço estiver ruim, talvez eu produza outra coisa, não produzir soja. E a premissa aqui é o seguinte, o maior que for o preço, o mais arroz que ele vai querer produzir. Então, ele pergunta assim, o que o mercado está esperando que vai ser o preço do arroz esse semestre? Aí alguém, um especialista, fala para ele, o preço vai estar bom, eu não sei qual é o preço de arroz, sei lá, 100 reais a saca. Aí ele diz, então tá bom, então eu vou produzir bastante. Aí o cara fala, não me enganei, não vai ser 100, vai ser só 20. Aí ele diz, então eu vou produzir menos arroz. Então, é isso que o gráfico que está mostrando. Esse produtor 1, ele diz assim, a gente quer desenhar a curva de oferta dele. Então, eu quero, a cada preço, quanto que ele estaria disposto a produzir. Se o preço tiver R$2.000 por tonelada, ele produz 6 toneladas. Se for R$3.000 por tonelada, ele produz 8. E assim por diante. Se tiver bem alto o preço, R$6.000 por tonelada, aí vai produzir 14. Então, é uma correlação positiva. E aqui está o produtor 2, ele também. Só que ele tem uma oferta diferente. Então, se o preço tiver 2, ele não vai produzir 6, ele vai produzir 8. 3 vai produzir 10. É diferente do 1 porque os produtores são diferentes. Eles têm visões diferentes, têm terras diferentes, têm capacidades diferentes. Então, é normal, cada um tem. É a mesma coisa que se fosse ofertar trabalho.
você tivesse um emprego que estivesse pagando R$ 3.000, você ia aceitar. Já uma outra pessoa pode dizer, não, esse salário eu não vou aceitar. Porque cada um tem suas razões. Não tem nenhuma razão econômica pela qual a oferta de todo mundo teria que ser igual. Então, aqui temos produtor 1, produtor 2, e suponha que eu tenha todos os produtores de arroz aqui. Eu posso ter N igual a 300 mil produtores de arroz no Brasil, e eu sei a oferta deles, a escala de oferta. Então, ótimo. Aqui está o gráfico. Então, o que está nessa tabela aqui, está nesse gráfico aqui. Olha, 2, se o preço tiver 2, ele produz 6. Se o preço tiver 3, ele produz 8. 4, ele produz 10. Né? Você pode olhar e ver que o que está na tabela está aqui. Talvez, antes de falar isso, eu ia falar o seguinte. O gráfico tem quantidade no eixo horizontal e preço no eixo vertical. Isso é tradicional, vai ser sempre assim. Quantidade e preço. E aqui está a curva de oferta do produtor 1. E eu poderia até mostrar de um outro jeito, mostrar com equações em vez de gráfico. Ela tem 3 formas de mostrar a mesma informação. Uma forma em forma de tabela, em forma gráfica e em forma de equação. A gente não vai olhar a equação, vamos olhar o gráfico. E aqui está o produtor 2. O mesmo gráfico de quantidade e preço. E é positivo também, mas repara que tem uma inclinação um pouco diferente. Cada um tem uma inclinação um pouco diferente, isso é normal. E, a princípio, eu poderia fazer um gráfico desses para cada um dos produtores de arroz possíveis no país. E aí, então, eu tenho a oferta de cada produtor. Mas não é isso que eu quero. Eu quero a oferta do mercado. Eu quero, de alguma forma, juntar todo mundo. Eu quero saber esse mercado, arroz no Brasil, o arroz no mundo, o arroz no centro-oeste, o arroz na região tal. Então, esse é o mercado. O mercado tem que ser definido geograficamente. Assim. Então, aí eu quero juntar. Como é que eu junto a oferta digamos que seja o Brasil. Qual que é a oferta de arroz do Brasil? Simplesmente o que eu vou fazer é somar a oferta de cada um. Então, nesse meu exemplo, eu estou supondo, para simplificar, que só tem 2 produtores. Na vida real podia ser 300 mil, mas aqui são só 2. Então, está aqui o 1, aquela mesma tabela, o 2. Então, eu simplesmente somo. Se o preço tiver 2, o 1 produz 6 e o 2 produz 8. 6 mais 8, 14. Se o preço tiver 3, o 1 produz 8, o 2 produz 10, o mercado produz 18. E assim por diante. Se o preço tiver 6, o 1 produz 14, o 2 produz 16, 14 mais 16 é 30. Então, aqui eu tenho a oferta do mercado. Quanto que o mercado de arroz no Brasil vai produzir a cada nível de preço. Então, vamos fazer uma coisa com os gráficos. Eu somo os gráficos horizontalmente. Basicamente, o que você olha na tabela assim é 2, 3, 4, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 18, 22, 26. Então, põe esses números aqui, plota eles aqui e deu. Essa é a curva do mercado. Então, é isso que eu quero, porque lá para frente, daí eu vou achar a demanda, ver onde que demanda cruza com oferta, e isso vai determinar o preço do mercado de arroz e a quantidade que o mercado vai produzir de arroz. Mas aqui é importante ver de onde vem isso. Vem da soma de todos os indivíduos que produzem arroz. Então, bom, então tá. Mas aí, uma coisa que você pode perguntar é dizer assim, tá bom, tem arroz, tem quantidade aqui no gráfico e tem preço, que são os dados que estavam lá na tabela. Mas será que são só essas variáveis que afetam as decisões dos produtores de arroz? Será que não tem outras variáveis? Por exemplo, quantidade de chuva. Se chover muito pouco num ano, eles não vão conseguir produzir tanto arroz. Ou se tiver pestes também. Ou preço da soja. Se o preço da soja estiver muito alto,
talvez muitos deles vão migrar para produzir soja em vez de arroz. Então, tem uma variedade de diversas outras variáveis que afetam a decisão de produzir ou não arroz, ou de quanto produzir de arroz, mas não estão aparecendo aí no gráfico, porque o gráfico só tem 2 dimensões. A gente não consegue colocar todas as variáveis ao mesmo tempo. Então, o que a gente faz? A gente diz assim, ó, tem um monte de outras variáveis, eu já vou dizer algumas delas, que afetam, mas não estão no gráfico, mas eu vou manter elas fixas. É o ceteris paribus que a gente viu lá na segunda aula. Então, quais são essas variáveis ceteris paribus? São as variáveis que afetam a decisão de produzir arroz, mas não aparecem no gráfico. Então, o preço dos insumos. Se o preço do fertilizante estiver muito baixo no ano, aí talvez vai ter mais arroz sendo produzido. Ela afeta a quantidade. Só que, para efeitos do gráfico, eu estou supondo que o preço do insumo está fixo. Vai ser igual que era no anterior, o que sempre foi, não está mudando. Então, eu não preciso levar ela em consideração. De repente, tem uma tecnologia nova, uma semente nova, ultraprodutiva. A Embrapa fez uma semente ultraprodutiva de arroz. Então, esse ano, quando entra essa semente nova, todo mundo está usando essa semente nova, a um dado preço vai ter muito mais arroz sendo produzido. Então, isso afeta. Então, como eu não quero isso influindo no gráfico, eu vou dizer assim, ó, não mudou a tecnologia, não mudou o preço dos insumos, não mudou os números de produtores, a chuva vai ser igual ao que foi no ano passado. Então, nenhuma dessas coisas mudou, aí eu posso dizer, ver qual que é o preço e ver qual que é a quantidade, e aí eu falo assim, essa é a curva de oferta, ceteris paribus. Tudo mais constante. E aí você pode estar preocupado dizendo assim, poxa, mas aquelas outras variáveis são importantes, você não vai levá-las em conta, você vai simplesmente dizer que elas estão fixas e esquecer delas? Não, depois eu vou voltar a elas. Depois eu vou fazer um exercício de dar um choque numa delas, deixar cada uma individualmente subir um pouco e ver como é que isso afeta o nosso equilíbrio. Então, a gente vai ver isso aí. Então, eu coloquei aqui umas tabelinhas, isso estava originalmente na apostila. Eu não vou ler isso aqui, é resumindo o que eu vou falar agora. 2 tipos de deslocamento. Que a gente quer meio que separar na nossa cabeça 2 tipos de deslocamento. É o deslocamento ao longo da curva, que é causado por variações no preço. Então, se o preço sobe, a quantidade aumenta, se o preço cai, a quantidade cai. Tudo mais ceteris paribus. E a gente quer distinguir isso de deslocamento da curva. Então, aqui o preço não tá mudando, e o que muda é uma daquelas variáveis ceteris paribus. E ela desloca a curva para baixo, que nem está aqui, ou para cima, que nem está aqui. Então, o que seria um deslocamento ceteris? Que tipo de variável faria a curva deslocar para cima? Para cima quer dizer que ao mesmo preço você está produzindo menos, né? A esse preço P aqui, antes você estava produzindo Q1, aí aconteceu alguma coisa com uma daquelas variáveis e você vai produzir menos. Então, talvez chuva. Teve uma seca. Esse ano teve uma seca muito grande na região produtora de arroz. Uma coisa que acontece regularmente. Então, ao mesmo preço, eu vou conseguir produzir menos. Ou houve uma peste, ou a taxa de juros aumentou, ficou caro pegar dinheiro emprestado para iniciar a safra. Ou, aqui exemplos positivos, uma semente nova de arroz surgiu. Então, com essa semente ultraprodutiva, ao mesmo preço do arroz, antes eu produzia Q1, agora eu produzo Q2. Então, deslocamentos ao longo da curva, uma variação de preço, todas as outras variáveis fixas, e um deslocamento da curva para cima ou para baixo, deslocando a curva.
Tá. Ok? Então, nós já temos a curva de oferta, sabemos que ela é positivamente inclinada, sabemos que ela nos diz para cada preço qual é a quantidade produzida, e sabemos também que tem diversas outras variáveis que podem deslocar a curva para cima ou para baixo. Já temos metade do nosso mercado. Vamos ver a outra metade, que é o lado da demanda. Então, a demanda são os compradores de um produto. Nesse caso, os compradores de arroz. Então, da onde vêm esses números aqui? Vem das preferências das pessoas. As pessoas têm restrições orçamentárias. As pessoas... Tem gente que gosta de arroz, tem gente que não gosta de arroz. E tem gente que tem mais dinheiro e menos dinheiro. E tudo isso influi e faz com que cada pessoa tenha uma certa demanda de arroz. Que pode ser zero. Tem gente que odeia arroz e não quer arroz nem de graça. E tem gente que gosta de arroz, mas não tem dinheiro nenhum e não vai poder comprar arroz. E o contrário também. Tem gente que adora arroz, tem gente que tem muito dinheiro. Então, tudo isso é a origem da demanda. Então, é isso que gera esses números aqui. E as pessoas são racionais, são todas as premissas. As pessoas são racionais, elas querem maximizar, usar bem os seus recursos. E elas são tomadores de preço. Elas vão na loja, veem o preço do arroz e decide se vai comprar ou não vai comprar. Então, se ela chega lá na loja, o consumidor 1 chega lá na loja e diz, e o preço é 2, diz, opa, tá baratinho, quero bastante, quero 18. Aqui são toneladas, mas pensa quilos. Se o preço for aumentando, essa pessoa está comprando menos e menos, e se o arroz estiver bem caro, está R$6.000 por tonelada, ela vai comprar só 2. Então, aqui é negativamente inclinado. Faz sentido, todo mundo sabe disso, né? Você entra numa loja, se o preço aumentar, você compra menos. O preço mais alto é ruim para um comprador. É bom para o produtor, é ruim para o comprador. E aqui está um outro consumidor, e o preço é 2, ele compra mais do que o 1 comprou. A preço 2, 1 comprava 18, ele compra 20. Por quê? Ou ele adora arroz, ou ele tem uma pouca restrição orçamentária, tem bastante dinheiro, ou alguma combinação dessas duas coisas. Né? Demandas são diferentes, cada pessoa tem demanda diferente pelas coisas, tem gostos diferentes, tem capacidade financeira diferente, então está aqui a escala de demanda. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez com oferta, vamos botar em gráficos. Está aqui a curva de demanda, negativamente inclinada. Isso aqui é uma regularidade empírica, quer dizer isso. Qualquer lugar no mundo que você for, qualquer mercado, qualquer época na história da humanidade, você vai perceber que se o preço aumentar, as pessoas compram menos. Isso é tão forte, tão constante, que a gente até chama isso de a lei da demanda. Meio como assim, a lei da gravidade. Acaba que não é exatamente verdade, não é uma lei, porque tem uma exceção. A gente vai ver que tem algumas circunstâncias, talvez na próxima aula a gente chegue lá, não vai chegar lá hoje, tem alguns bens que, quando eles ficam mais caros, as pessoas demandam mais. Mas são umas circunstâncias bem específicas. Então, quase que universalmente, a lei da demanda é válida. Se o preço aumenta, as pessoas consomem menos. Então, a curva de demanda é negativamente inclinada. Claro que tem uma inclinação diferente para cada pessoa. De novo, a mesma informação em forma de tabelas, em forma de gráficos e em forma de equação. A gente não vai se preocupar com as equações. Vamos olhar os gráficos. Aqui eu tenho 2 consumidores, mas o Brasil tem 210 milhões de consumidores de arroz. Alguns podem ter demanda zero, mas todo mundo faz parte desse mercado. E ainda o resto do mundo compra arroz brasileiro também, ou às vezes o Brasil importa.
Mas, em todo caso, vamos dizer que o mercado é só o Brasil. Então, eu quero pegar a curva de demanda de todos os 210 milhões de brasileiros, de alguma forma agregar, e com isso eu vou ter a curva de demanda do mercado no Brasil. Então, eu vou fazer isso com 2 pessoas, mas se vier mais é a mesma coisa. Simplesmente nós vamos somar. Vamos somar. Repara que aqui está errado. Todo semestre é isso, dessa vez eu vou consertar. Consumidor. Tipo produtor, porque eu fiz um cut and paste da tabela anterior, mas aí fica confuso. Vou consertar isso aqui. Tá. Ficou meio feio aqui, deixa eu expandir. Consertar isso aqui. Ok. Isso não vai mudar lá nos slides que se você baixar na minha página, porque esse arquivo é outro, mas aí você mesmo já está avisado. Então, aqui está a demanda do consumidor 1, demanda do consumidor 2. Vamos somar. Se o preço é 2, o 1 demanda 18, o 2 demanda 20, 18 mais 20 é 38. Se o preço é 3, 1 demanda 14, o 2 demanda 16, 14, 16 é 30, e etc. Se o preço é 6, 1 demanda só 2, caro o arroz, o 2 demanda 4, 2 mais 4 é 6. Temos aqui a nossa curva, os dados para fazer a curva de demanda do mercado. Então, vamos plotar no eixo horizontal. Vamos botar a quantidade, 38, 30, 22, 14, 6, no horizontal preço, e vai dar isso aqui. Consumidor 1, consumidor 2, a curva de demanda do mercado. Você está estranhando que a gente fala curva de novo. A gente fala curva, mas não é curva, é uma reta. Mas a gente chama de curva. Qualquer jeito. Bom, e aí, o mesmo pensamento de antes. Tá, eu tenho a curva de demanda do mercado. Eu somei todos os consumidores e está aqui na direita, esse gráfico da direita é a minha curva de demanda. Eu tenho quantidade na horizontal, preço na vertical, mas será que a demanda não depende de um monte de outras coisas? Claro que depende. Por exemplo, depende de renda. Se eu dobrar a sua renda, você provavelmente vai consumir mais arroz. Se eu cortar a sua renda, se estiver passando dificuldade e sua renda cair, provavelmente vai comprar menos arroz. Então, renda, com certeza, é uma variável que não está aí. E que tal o preço dos outros bens? Tem bens substitutos ao arroz, por exemplo, macarrão. Macarrão mas se o preço do macarrão estiver muito bom e o preço do arroz está caro, talvez você resolva comprar macarrão. Então, o preço do macarrão está afetando sua decisão de comprar arroz. E que tal o preço do feijão? Feijão é um produto complementar. Você compra arroz para comer arroz com feijão. E se o preço do arroz, do feijão caiu, ficou mais barato o feijão, diz, poxa, eu vou comer mais feijão, tá baratinho. Aí você pensa assim, mas se eu for comprar mais feijão, eu tenho que ter mais arroz também, porque eu só como feijão com arroz. Então, o preço do feijão afetou sua escolha de quanto arroz comprar. Então, essas variáveis todas influem na sua decisão de comprar arroz, mas não estão lá no gráfico, elas são variáveis ceteris paribus. E a gente vai manter elas fixas para achar o equilíbrio, e depois a gente pode ver como é que elas influenciam o equilíbrio. Então, as variáveis são renda, essa é muito importante, renda realmente afeta, vocês sentem isso, a gente sente. Se você tem, de repente, recebe um dinheiro a mais, você percebe que muitos bens você vai comprar mais deles. A gente vai ver, inclusive, que outros bens você compra menos, porque agora você pode comprar outros melhores. A gente já vai usar isso para classificar bens complementares, substitutos, etc. O preço dos outros bens afetam a sua decisão de quanto consumir de arroz, as suas preferências. Então,
se as pessoas gostam de arroz ou mais ou menos. Suponha que, de repente, tem uma moda grande de que arroz é ruim para a saúde, arroz engorda. E saem os estudos, ou então os youtubers começam a dizer que eles nunca comem arroz é coisa do diabo, arroz engorda, arroz dá ataque do coração. Então, talvez tenha alguma coisa acontecendo. Isso não tem nada a ver ali com o preço e quantidade de arroz inicialmente, mas acaba influenciando. Um monte de gente vai deixar de comprar arroz, então a gente vai ver que a demanda por arroz vai cair. Ou ao contrário, um monte de gente influente começa a dizer que arroz é a melhor coisa, a dieta do arroz é saudável e perde peso, aí vai vender mais arroz. Então, as preferências podem mudar. Expectativas, às vezes, é parecido com preferência. O expectativa talvez pensa assim, eu li no jornal, um amigo meu me falou que o preço do arroz vai subir muito, porque a China, tem alguma coisa acontecendo na China e eles vão comprar mais arroz e aí vai subir o preço do arroz. É uma expectativa que você tem. Então, diz assim, então é melhor eu comprar arroz agora e estocar. Então, essa expectativa afetou sua demanda por arroz. E, claro, se o número de consumidores, se a população crescer, se de repente tem um boom populacional, tem mais 20 milhões de brasileiros, de repente, de um ano para o outro, 2 anos, 3 anos, aí vai ter maior demanda por arroz. Então, o tamanho da população afeta a demanda. Então, todas essas coisas afetam a demanda por arroz, não estão aqui no nosso gráfico, então a gente lida com isso dizendo elas estão certas e espaço. Essas coisas não estão mudando, a população não está mudando, as expectativas, as preferências, a renda, o preço dos outros produtos, está tudo fixo. E aí eu posso analisar aqui no gráfico como é que quantidade muda com variações no preço. Eu acho o equilíbrio, botando oferta e demanda juntos, e depois a gente pode ver que relaxar a hipótese de que as variáveis certas e disparadas estão fixas. Ok. Vamos aproveitar, então, o próximo passo é juntar oferta e demanda. A gente já tem oferta, já tem demanda. Não, vocês sabem o que vai acontecer. Vai estar os dois no mesmo gráfico, elas vão se cruzar e indicar para a gente o preço de equilíbrio e quantidade de equilíbrio. Esse é o nosso objetivo de fazer tudo isso. Mas antes aqui, vamos dar uma olhada só, aproveitar essa definição da curva de demanda, porque ela ajuda a gente a classificar os bens. Bens normais, bens inferiores, bens complementares e bens substitutos. Então, vamos só parar o que a gente estava fazendo ali de achar oferta e demanda, a gente já volta para aquilo, como se fosse só uma coisa lateral. Então, o que é um bem normal? Um bem normal é quando, se sua renda aumentar, você consome mais daquilo ali. Então, a maioria dos bens, por isso chama bem normal, né? Imagine só a situação, de repente, no seu domicílio, a sua renda triplica. Vocês ganham aumento, gente que não trabalhava agora trabalha. Então, provavelmente vocês vão consumir mais arroz, mais feijão, mais carne, mais gasolina, mais viagens, mais ida ao dentista, mais corte do cabelo. A maioria dos bens, se você tem mais renda, você vai consumir mais, né? Só que alguns bens não. Alguns bens são bens inferiores. Por exemplo, é um bem que, quando sua renda aumenta, agora você pode pagar um bem melhor. Você estava consumindo aquele bem, não porque você realmente gostava tanto dele, mas é o que você podia pagar. Por exemplo, salsicha, miojo. Antes você comia salsicha com miojo toda a refeição. Não é porque você adorava aquele negócio nojento, mas o seu dinheiro é o que você podia comprar. Agora a sua renda triplicou, você vai comprar menos salsicha porque você vai comprar umas carnes melhores. Você não vai comprar miojo porque você vai comprar outros produtos melhores do que miojo. Então, miojo e salsicha seriam bens inferiores. São bens que, quando sua renda aumenta, você consome menos, porque você consome outros. Viagem de ônibus, por exemplo, é um exemplo clássico. Você viaja de ônibus, você talvez preferia estar indo de táxi ou de Uber ou ter o seu carro, mas era muito caro. Sua renda aumentou, agora você vai andar menos de ônibus. Você vai comprar um carro. Então, andar de ônibus seria um bem inferior.
Então, isso é bem claro, isso é bem intuitivo. E aqui o preço dos bens relacionados. Eu já mencionei isso. Então, o que é um bem substituto? Um bem substituto é um bem que... Um bem que, se o preço do bem substituto aumentar, você vai consumir mais desse bem. Não, vai consumir menos. Vamos pegar um exemplo que é mais fácil de pensar. Então, margarina e manteiga são substitutos. Você vai consumir um ou outro, mas provavelmente você vai consumir os dois. Então, se aumentar o preço da manteiga, olha que você gostava mais de manteiga. Se não gosta de margarina, você gosta mais de manteiga, mas aí aumentou o preço da manteiga, aí você pensa assim, puxa, tá cara a manteiga, acho melhor comprar margarina em vez. Então, aumentou o preço da manteiga, você consumiu mais do bem substituto. E é isso que define um bem substituto. E o que é um bem complementar? É que nem o exemplo do arroz e feijão que eu falei. Mas aqui está manteiga e pão. Você compra manteiga porque você gosta de comer manteiga com pão. Pão com manteiga. Então, se aumenta o preço da manteiga, se diz assim, eu vou comprar menos pão, porque está muito caro a manteiga, eu só gosto de comer pão com manteiga, e eu vou comprar menos manteiga, porque a manteiga ficou cara, então também vou comprar menos pão. Então, um bem que, quando aumenta o preço do outro bem, você compra menos daquele primeiro bem, é um bem complementar. Então, isso está relativamente intuitivo, que tem bens substitutos e complementares, né? Goiabada com queijo, etc. Tá. Isso aqui, a gente já mostrou essa lista aqui dos ceteris paribus. Aqui está entrando em um pouquinho mais de detalhe. Quando a gente falou aqui de preferências, o que quer dizer preferências do consumidor? Preferências é o que é o seu gosto. Se você gosta de manteiga, ou gosta de margarina, ou salsicha, você gosta de andar de ônibus, ou gosta mais de ir a pé, são os seus hábitos, e eles vêm muito de moda, de influência dos outros, de imitação, de propaganda. Então, é isso que determina as suas preferências. Expectativas, eu já falei, acho que eu não preciso repetir essas coisas todas. É simplesmente tá repetindo tudo aquilo que eu falei. Tá. Já vamos acabar, vamos só juntar oferta e demanda para chegar no nosso mercado e a gente vai estar num bom lugar para continuar na próxima aula. Então, essa tabela simplesmente vai repetir as condições. A gente quer atentar para 2 tipos de deslocamento na demanda, que nem a gente fez com a oferta. Um é o deslocamento ao longo da curva e o outro é o deslocamento da curva. Então, eu não vou ler as tabelas estão só resumindo. O que elas estão falando é isso aqui. Existem deslocamentos ao longo da curva. Repara que está escuro aqui. Isso se refere a variações na quantidade quando varia o preço. O preço sobe, a quantidade cai. O preço fica mais barato, as pessoas compram mais. A lei da demanda. Ao fazer isso, renda, preferências, expectativas, tamanho do mercado, está tudo fixo. A outra coisa que a gente pode se perguntar é como é que essas variações nesses variáveis ceteris paribus, como é que elas afetam, como é que elas deslocam a curva de demanda a um dado preço, mantendo o preço fixo agora. Então, pode ser para baixo, se sua renda diminui, ao mesmo preço, o produto está com o mesmo preço antes, com sua renda anterior, quando esse era o preço, você consumia quantidade Q1. Agora, o preço ficou igual, mas a sua renda caiu. Então, você consome menos. Se fizer isso para cada nível de preço, você vai ver um deslocamento da curva para baixo. Outras coisas que podem fazer isso, se suas preferências mudaram. Agora, você não gosta mais daquele produto do jeito que você gostava antes. Ou suas expectativas, ou a moda, não é, esse produto saiu de moda, você compra menos.
Alternativamente, pode deslocar para cima. Então, aqui, se sua renda subiu ao mesmo preço, antes, com sua renda anterior, a esse preço, você consumia Q1, agora o preço não mudou, mas sua renda mudou. Então, você consome mais. Suponha que é um bem normal, né? Você consome mais. Então, expectativas, hábitos, preferências também podem deslocar a curva para cima ou para baixo. Claro que, na verdade, todas essas variáveis mudam ao mesmo tempo. Algumas empurram a curva para baixo, outras empurram a curva para cima, e no final essas forças todas vão atuar em cima da demanda, e a curva de demanda pode acabar indo para cima ou para baixo ou ficando no mesmo lugar. Então, pronto. Vamos só armar isso aqui, daí a gente para. O equilíbrio do mercado, esse é um momento muito importante para a gente, porque essa aqui é a essência de economia, oferta e demanda. Quando se junta os dois, então vamos botar aqui, são os mesmos números de antes. Primeiro vamos fazer a tabela, depois vamos fazer o gráfico. O mesmo exemplo do arroz. O preço está aqui, aumentando de 2 para 3, para 4, para 5, para 6. Esse vai ser o nosso eixo vertical. E aqui está a demanda, desculpe, a oferta, aumentando com o preço. E são os mesmos números que a gente derivou lá no começo. E aqui está a demanda reduzindo com o preço. Então, eu tenho preço, oferta e demanda. Só batendo o olho assim, qual é o preço de equilíbrio? O que quer dizer com equilíbrio? Equilíbrio é onde a oferta vai ser igual à demanda. Então, qual é o preço de equilíbrio? É o preço onde oferta é igual a demanda. Repara aqui. Sim. Vi que vocês botaram aí. Tá certo. Então, quando o preço é igual a 4, a demanda é 22. A demanda é 22, a oferta é 22. Só que na tabela é difícil ver. Vamos botar no gráfico, que daí fica... Ele salta, assim, o resultado salta aos olhos. Tá aí. Oferta e demanda. A oferta positivamente inclinada. Demanda negativamente inclinada. O preço de equilíbrio é 4. E a quantidade de equilíbrio é 22. Então, a partir disso aqui, a gente vai poder analisar qualquer mercado. O que a gente vai fazer na próxima aula, vamos ver como é que esse equilíbrio, preço 4, quantidade 22, muda se a gente mudar uma daquelas variáveis certas pares. A gente já mantém todas as variáveis fixas, inclusive o preço, mas vamos mudar a renda do consumidor. Ou vamos mudar o preço de um insumo do produtor. E ver se o equilíbrio vai para cima ou para baixo, ver o que vai acontecer. Então, na próxima aula, a gente continua disso. Esse modelo de oferta e demanda vai recorrer, a gente vai ter isso em mercados de salário, mercados de crédito, mercados de produtos importados, internacionais, vários outros mercados. Alguma pergunta sobre isso? Tá ótimo. Então, quarta-feira, daí a gente continua. Leiam no Monkey essa parte para consolidar essas ideias. Até quarta-feira.